Como todos sabem, o ataque às Torres Gêmeas foi um ato terrorista, mas não dos terroristas islâmicos. Muitos especulam que o que aconteceu naquela manhã em Nova York foi feito com a convivência das autoridades americanas. O que não se admite é que os ataques de 11 de setembro de 2001 foram arquitetados e executados por obra de uma conspiração envolvendo a Sociedade Secreta dos Illuminati. A Sociedade Secreta dos Iluminados da Baviera surgiu com a união dos indivíduos mais poderosos do mundo, que tinham como objetivo a dominação mundial. Os Iluminados foram formalmente dissolvidos pelo governo alemão em 1784, mas o grupo sobreviveu, tendo como alguns membros notórios George Bush pai, e George W. Bush e a atual rainha da Inglaterra Elizabeth II. Você pode até não acreditar, mas analise todos os fatos e perceberá que o atentado contra as Torres Gêmeas foi pensado há muito tempo. O governo dos Estados Unidos tinha conhecimento prévio dos ataques, e deliberadamente não fez nada para impedi-los. Na época, o vice-presidente dos Estados Unidos, Jacques Chan, deu ordens para que o exército não tentasse recuperar os aviões das mãos dos sequestradores. Menos de 24 horas antes do atentado, as ações das empresas aéreas envolvidas no ataque tiveram uma alta 25 vezes maior do que a média na Bolsa de Valores. A verdade é que a tragédia criou um clima favorável a presidente Bush e suas intenções de invadir Iraque e Afeganistão. Os ataques terroristas foram úteis ao presidente em vários aspectos. Seu índice de popularidade pulou de 50% para 90%. A indústria de armas, uma das principais financiadores de sua campanha à presidência, fechou contratos bilionários e viu a valorização de suas ações da Bolsa de Valores. Uma cena se tornou icônica no desmascaram da conspiração. Enquanto o segundo avião colidia em World Trade Center, o presidente americano George W. Bush acompanhava tranquilamente leituras de alunos que uma escola na Flórida. Foi quando o chefe da comitiva, Andrew Card, aproximou-se de Bush e disse algo em seu ouvido. O que ele disse sobre esse depois, porque o país estava sendo atacado com terroristas. Ao longo de 7 minutos, uma eternidade diante das circunstâncias, o presidente continuou ouvindo as crianças, com o olhar perdido, que não demonstrava emoção alguma, quando a cena tornou-se de conhecimento público. A pergunta que todo mundo se fazia nos Estados Unidos era, afinal de contas, o que o presidente estava pensando durante aqueles minutos. Por que não interrompeu o compromisso assim que soube da notícia, e procurou se informar sobre o que estava acontecendo? As Torres Gêmeas acabaram explodindo dentro da própria área que ocupava. Os incêndios internos em alguns andares duraram pouco. A verdade é que as torres foram destruídas por demolições controladas. Havia realmente a necessidade? Por que não foi divulgado que o edifício 7 do World Trade Center abrigava escritório da CIA, do Serviço Secreto Americano? Outra dúvida intrigante: como artefato de implosão poderia ser instalado num lugar tão movimentado proteger como o World Trade Center, sem que ninguém percebesse? Um dos direitos que cuidava de segurança dos prédios era ninguém menos de que Marvin Bush, o irmão caçula do presidente. O dono do prédio, Lerwin Silverstein, em uma entrevista de TV, teria comentado sobre uma estranha retirada dos bombeiros do edifício. Além disso, somente exclusivos poderosos poderiam fazer com o prédio desmoronasse tão rapidamente. Alguns cientistas céticos contra o relato oficial examinaram 4 amostras de poeira do marco zero dos edifícios. Encontraram o material termíndico, que reage violentamente em contato com calor. Eles confirmaram ainda que toneladas de materiais explosivos foram colocados dentro não só do prédio 7, mas também das Torres Gêmeas. No dia do desmoronamento das torres, os bombeiros que estavam trabalhando por lá falaram de explosões que aconteceram dentro dos prédios, sem contar que as imagens internas mostraram que os vidros do lobes estavam estourados, confirmando depoimentos que afirmaram que eram explosões antes do primeiro avião bater na torre. Impossível acreditar que um Boeing se chocando no 80º andar criaria um incêndio nos primeiros andares. Mas não para por aí. Algumas das pessoas que estudam o ataque confirmam que o edifício número 7 não sofreriam nenhum arranhão, nem dos aviões nem do colapso das torres principais. Isso prova que o prédio foi sim explodido deliberadamente, e o motivo foi por guardarem em seu subsolo arquivos secretos do FBI e da CIA, que prejudicaram e faria expor os planos de dominação dos Illuminatis. Além disso, temos ainda o avião que atingiu o Pentágono. Difícil acreditar um avião consegue entrar livremente no espaço aéreo da capital Washington, porque o alvo escolhido não foi a Casa Branca. A destruição da Casa Branca
teria um efeito muito mais devastador para a autoestima dos Estados Unidos, além de atingir diretamente o lar do presidente americano George W. Bush, mas ele era ligado ao Illuminati. Como conseguiria esse avião se lança sobre o quartel-general do país mais poderoso do mundo, 78 minutos após a notícia de sequestro? E por que não sobrou quase nenhum vestígio dessa aeronave, como um Boeing bate em um prédio e desaparece? Onde foi parar 60 toneladas de metal? Por que não houve dano das hastes no prédio? Onde foi parar a asa? Cada as partes indestrutíveis de um avião? Por que não liberaram a gravação do choque? Porque, finalmente temos o último avião sequestrado no ataque que caiu na Pensilvânia. O curioso é que justamente no dia anterior quase todos os aviões de caças encarregados na defesa da cidade foram enviados para outras regiões. O fato é que o voo 93 da United Airlines foi derrubado por um míssil que desintegrou em pleno ar. Os destroços foram recolhidos depois. A essa altura você deve estar se perguntando, que benefício o governo norte-americano obteria com o que aconteceu com o 11 de setembro de 2001, com atentados e benefício a uma equipe conservadora que defende o aumento da liderança mundial dos Estados Unidos, cujos os membros incluem o ex-presidente Dick Cheney e várias outras figuras chaves da administração George W. Bush. Os atentados foram um pretexto para a guerra ao terror, as guerras no Afeganistão e no Iraque, e o aumento da militarização e a expansão policial de vigilância e exceção das liberdades individuais, medidas úteis ao projeto de dominação mundial dos Illuminatis da Baviera. Não, a nova ordem mundial, para alcançar tão objetivo, as liberdades civis têm que desaparecer, pelos menos as mais importantes. Aí está o grande troque de 11 de setembro, o assustador, e que os Illuminatis estão controlando o governo norte-americano e democrata desde a fundação do país. Conforme o plano, poucos dias depois do ocorrido, o Congresso americano voltou à lei patriótica, que prescreve, entre outras coisas, que qualquer americano estrangeiro em solo americano pode ser assassinado, ou ter sua vida, registro telefônico, e-mail, conta bancária, registro de cartão de crédito, registro médicos, todos examinados sem ordem judicial. Basta apenas o governo desconfie de alguém por envolvimento com suposto terrorismo. Osama Bin Laden foi apenas uma marionete nessa história e saiu de cena assim que sua participação no teatro de fantoche acabou, morto a mando dos Illuminatis. Vamos observar agora alguns sinais subliminares que os Illuminatis deixaram em desenhos e filmes, feitas para demonstrar o poder de se comunicar secretamente com seus membros. Em Exterminador do Futuro 2, sobre um mundo pós-apocalíptico. Lemos cuidado 9:11, no desenho animado Os Simpsons. Aqui você pode ver uma mensagem completa na imagem no filme Gremlins, onde monstros tomam o poder. Alguém já viu emissora com o nome de 9:11? Já no filme Godzilla, sobre destruição em Nova York, o relógio marca no 11, filme Independence Day, da famosa cena da destruição da Casa Branca, vemos 9:11. Outras pistas no filme Matrix, sobre um futuro sinistro. O passaporte do personagem Neo mostra a data de bode de setembro de 2001. Finalmente no filme De Volta para o Futuro, também sobre futurismo, ao se inverter a imagem do relógio se ver 11:09 e duas torres gêmeas, os Illuminatis agem dessa forma, criam problema, divulgam e apresentam a solução rápida e fácil, mas sempre beneficiando suas poderosas e influentes fileiras.